Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E saiu mais um capítulo de One Punch Man, um capítulo ultra mega esperado. Nesse capítulo vamos ver do que é capaz o homem mais forte do mundo em um embate mais do que esperado entre Motor King versus Samurai Atômico. Então já dispara aquele soco sério aqui no like. E se você é novo por aqui, eu te convido para se inscrever no canal, porque dessa forma você vai receber todos os nossos novos vídeos sobre One Punch Man. E sem mais galera, vamos para o capítulo 189 de One Punch Man, intitulado Teste de Corte. O capítulo começa no ponto onde terminou o capítulo anterior, com o Samurai Atômico desafiando o Motor King. King, ouvindo as palavras do samurai, ativa o seu lendário motor. E os discípulos do Atomic Samurai começam a escutar e começam a temer pela vida do seu mestre, que ouvindo essas batidas, diz que isso facilita muito as coisas e chama Motor King para ir lá para fora, para eles finalmente terem o seu embate. Afinal, ele veio até ali para desafiar o Motor King, para saber o quão forte esse homem é. Atomic Samurai repara que nunca presenciou King em batalha, e isso é um fato que está consumindo a sua mente, porque ele precisa saber o tamanho da força que tem o homem mais poderoso do mundo. King, ouvindo essas palavras, pergunta se o samurai veio aqui somente para descobrir isso. E o samurai diz que precisa saber, e que se eles não fossem para fora, aquele seria o palco da batalha. Dizendo essas palavras, o samurai levemente coloca suas mãos em sua espada. Nesse momento, King, em um alto reflexo, ergue o hashi, assustando tanto o samurai quanto seus discípulos no processo, que diziam para eles irem lá para fora, que ali não era o local apropriado para isso. Mas o que acontece é que o King simplesmente estava engasgado, e isso tudo foi simplesmente um reflexo para conseguir desengasgar. O samurai, vendo essa cena, diz que o King é muito ousado. Ele está subestimando a sua lâmina ao ponto de querer lutar apenas segurando os hashis. Nesse momento ele pega uma maçã, joga para o alto e fatia, e depois joga para o King. E podemos ver que a maçã foi cortada diversas vezes em diversos pedaços que se esfarelam na mão do herói. King, vendo essa cena assustadora, diz consigo mesmo: ele fez picadinho da maçã. E o samurai, com um olhar assustador, diz para o King que vai dizer apenas mais uma vez para eles irem lá para fora. A cena muda e já podemos ver que ambos estão do lado de fora. Nesse momento, o samurai atômico diz: então King, para medir as suas habilidades, imagine que eu sou um monstro e venha para cima. Isso vai ser o melhor jeito para medir as suas habilidades. Então, não venha com papo furado e venha para cima com tudo. Enquanto isso, King se perguntava o porquê dessa insistência desenfreada do samurai, que ele não estava entendendo nada porque o samurai está com todo esse furor contra ele. Ele admite em seus pensamentos que ele é fraco e que o samurai está tentando provar algo que não existe. Enquanto ele pensava essas coisas, o samurai começa a sacar a sua espada, e o King começa a tremer de medo, gritando em pensamentos para que alguém aparecesse e o tirasse daquela situação. Porém, a imagem que ele consegue passar nessa cena é uma imagem aterrorizante, uma imagem que gera medo em qualquer adversário. Vendo tudo isso, os discípulos do Atomic Samurai começam a suar e analisar toda a postura do herói, dizendo que o mesmo está se colocando na batalha com diversas aberturas, falando dessa forma que o King não tem uma pose específica de batalha e que ele poderia ser alvejado de forma muito fácil. Todavia, o Kama Itachi diz que isso é um truque e que o King está usando dessa estratégia para atrair o samurai atômico, para o abater facilmente, o enganando. Nessa hora, Yayan grita que isso é uma armadilha e que King está fingindo muito bem, tentando alertar o seu mestre. Mas Samurai Atômico fica imóvel esperando os movimentos de Motor King, que nunca vem. Alguns minutos depois, o samurai diz que não gosta de ficar lendo os outros e que ele precisa tomar alguma atitude.
Percebendo que o samurai estava prestes a atacar, o King grita de forma histérica para o samurai parar imediatamente. Todos ficam assustados com esse grito e o King diz: "Parece que você esqueceu que hoje é terça-feira?" O samurai fica parado sem entender nada do que o King está falando e ele continua: "Parece que o seu aprendiz já percebeu." Nessa hora ele aponta para Yayan, que também não sabe do que o King está falando. Então o Motor King continua: "Acho que não preciso dizer mais nada. Dito isso, se quiser brigar, vamos fazer isso outra hora." Ele vira as costas e sai andando sem olhar para trás. Nesse momento, o samurai atômico, nervoso e confuso, pede para ele esperar e pergunta que papo é esse, do que é que ele está falando. E o King começa a desenrolar uma história totalmente descabida, falando sobre a atmosfera ser composta de nitrogênio, de oxigênio, falando sobre carbono, sobre metano, sobre hélio. Traduzindo, o King começou a mandar um H de que se eles lutassem, iria causar uma catástrofe enorme naquele lugar, que por causa de alguns efeitos meteorológicos ou algo físico, isso iria desencadear uma espécie de efeito borboleta que vitimaria diversas pessoas naquele local. Todos ficam em choque, sem entender do que ele estava falando, mas as palavras do herói pareciam sérias demais para eles ignorarem. Samurai Atômico fica parado e diz que não entendeu absolutamente nada, e nem a gente também entendeu. Depois de dizer todas essas baboseiras, King já estava alegre e confiante que ele iria escapar dessa situação. Porém, nesse momento, o Samurai Atômico grita para o King esperar, que eles ainda não haviam terminado. Então, nesse momento sem escolha, King começa a pensar que ele vai ter que revelar toda a verdade e que provavelmente por causa dessa verdade ele vai levar no mínimo um socão na cara. Mas para sua surpresa, o Samurai Atômico propõe um desafio. Ele diz que eles não precisam lutar agora, que eles lutarão em outra oportunidade, mas que ele precisa saber de uma coisa. Nesse momento, o Samurai Atômico pega uma maçã e joga para o King. Ele diz para o King cortar essa maçã. Ele também revela que ele tenha uma habilidade especial, igual às pessoas que leem as mãos. Quando ele vê alguém cortar algo com uma espada, ele consegue dizer que tipo de vida aquela pessoa tem, medindo seu caráter e sabendo quais são as suas intenções. Ele nos revela que foi assim que ele selecionou os seus discípulos, e que dessa forma ele vai saber quem realmente é o Motor King. Um clima tenso se coloca sobre o local, todos estão esperando impacientemente os próximos movimentos do homem mais forte do mundo. De repente o King se ajoelha diante da maçã e começa a olhar fixamente para a fruta. A tensão aumenta mais ainda, ao ponto de muitos nem conseguirem respirar. Ele se põe em posição de ataque e fica imóvel por 1 minuto. Depois disso ele pega a espada com todo cuidado e coloca no chão. Ao ver essa cena, todos ficam chocados, tentando entender por que ele fez isso. E King, sem dar a mínima, se levanta, vira as costas e vai indo embora. E aqui podemos ver os pensamentos do King. Ele diz que não conseguia segurar a katana por mais tempo, que seus braços estavam tremendo por ficar muito tempo naquela pose, sendo que ele ficou menos de 2 minutos. Enquanto King vai embora, os discípulos do Atomic Samurai ficam em choque, sem entender o que aconteceu. Eles perguntam ao seu mestre se ele irá fazer alguma coisa. E nesse momento podemos ver o estado de choque em que se encontra o Atomic Samurai. Yayan fica surpreso e assustado em ver que seu mestre está naquela condição. Ele não está entendendo nada e pergunta ao seu mestre se ele está bem. Enquanto isso, na mente do Atomic Samurai, ele dizia: "Não consegui ver a espada, nem o movimento. Não consegui enxergar absolutamente nada. Igual a Nichirin, nem percebi que a maçã foi cortada. Um homem que pode fazer algo divino como passar a lâmina no espaço entre as células, não pensei que pudesse haver outro capaz disso. Nem mesmo a espada percebeu que foi sacada." Depois dessas reflexões, Samurai Atômico dá um grito e uma gargalhada, dizendo que fazia muito tempo que ele não havia sido humilhado dessa forma.
Os discípulos ficam em choque sem saber do que ele está falando. Então ele se volta aos seus discípulos perguntando se mesmo nessa situação eles ainda o seguiriam. O que todos respondem prontamente que sim. E virando a página podemos ver que o King está respirando aliviado. Afinal eles pararam de segui-lo. Então ele diz que precisa ir para casa tomar um remédio, que toda essa situação não fez bem para o seu estômago. Então, voltando para o samurai atômico, ele diz para os seus discípulos que muitos heróis mais velhos lutaram e derramaram lágrimas de sangue para conseguir aperfeiçoar os seus poderes e chegarem ao nível em que chegaram. Então ele afirma para os seus discípulos que eles precisam evoluir cada dia mais, que não era para eles decepcionarem os seus anciões. E concluindo o capítulo temos uma cena entre o King e o Saitama em mais uma disputa frenética no videogame. E podemos ver que o Saitama está chorando algo que parece ser lágrimas de sangue. E ao fundo temos o Atomic Samurai e os seus discípulos. E um deles pergunta se é dele, ou seja, do Saitama, que o samurai havia falado alguns minutos atrás. E ele, balançando a cabeça em negação, diz que não, que literalmente não é disso que ele estava falando. E assim termina mais um capítulo de One Punch Man, o capítulo que muitos estavam esperando. Agora finalmente podemos saber o quão forte é o Motor King, o homem que consegue cortar um objeto e ele nem percebe que foi cortado, um homem que consegue derrotar um oponente sem ele nem mesmo perceber que já foi derrotado. Então agora eu quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse poder absurdo do Motor King. Lembrando que se você é novo por aqui, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família, da família Nerd Bônus. Aqui tem vídeos novos sobre One Punch Man toda semana. Aqui ao lado eu vou deixar mais 2 vídeos para você assistir, então vai lá e dá uma conferida. E eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!